Olá, eu sou o professor Walter Mendes e nesta aula 1 do curso de formação para revisores do WRJ, vamos abordar dois pontos importantes: a acentuação e a pontuação em português. No caso da acentuação, é preciso que você tenha em mente dois conceitos prévios muito importantes. Primeiro, quais são os acentos gráficos que existem em português? Nós vamos ter o acento agudo e o acento circunflexo, que são o objeto da nossa aula de hoje, e também o acento grave ou indicativo de crase. Este acento, o acento grave, ficará para ser abordado em outro momento. É importante também destacar que tio, cedilha e trema não são acentos, são sinais diacríticos. Se o aluno cometer algum erro no uso do tio, cedilha ou trema, estará cometendo um erro de ortografia, mas não de acentuação. Também é importante destacarmos a diferença entre a sílaba tônica, existente em todas as palavras em português, versus as sílabas átonas, que são as sílabas mais fracas, as sílabas não tônicas de uma palavra. Esse fenômeno, alternando sílaba tônica e sílaba átona, é o que determina a sonoridade e a musicalidade da língua portuguesa e vai interferir nos planos lexical, na classe gramatical das palavras, na morfologia, e também no plano semântico, isto é, na coerência, no sentido das palavras. Observe estes exemplos aqui. Caqui é a cor. Agora, caqui é o fruto. Tráfego é o substantivo. Trafego é o verbo. Sabia, o verbo. Sabiá e sábia, respectivamente, o substantivo e o adjetivo ou substantivo. O caso da dupla, do dueto, por, que é a preposição, versus por, o verbo. E, que é a conjunção aditiva, versus é, a forma do verbo ser no presente. Também haveria o caso que podemos citar de secretaria, que tanto pode ser o substantivo, a parte, né, o setor de uma repartição ou de um governo, quanto também a forma do verbo secretariar. E, igualmente, nós vamos ter, nessa diferença, secretária, que vai ser o substantivo. Conforme o uso ou não do acento, haverá mudança de classe gramatical e de sentido das palavras. Por isso, a acentuação é muito importante em português. Vamos lá. No caso das proproxítonas, todas elas são acentuadas, pois esse grupo de palavras é raríssimo em português. O acento gráfico em português marca tanto a sílaba tônica quanto a frequência ou não daquele tipo de palavras dentro do léxico da língua portuguesa. Vejamos o caso de sábado, bêbado, tráfego, lâmpada, pródigo, plácido, etc. Em todas as palavras haverá o uso do acento, seja ele agudo ou circunflexo. No caso das palavras oxítonas e dos monossílabos tônicos, nós vamos acentuar as palavras que terminam em dois grandes macetes. Primeiro, você vai acentuar o que terminar nas vogais do endereço em Chapecó, seguidos ou não de S. Vejamos os exemplos. Terminou em, como também, refém, parabéns, você não poderá se esquecer do acento. Terminou em a, como no caso de Pará, Gambá, Vatapá.
ou dos monossílabos chá, pá e má, leva o acento. Terminou em é, como café, chalé, tripé, e os monossílabos pé, mês, três, entre outros, levará o uso do acento. Terminou em ó, como bocó, trololó, cipó, pôs, só ou cós, vai levar o acento gráfico. Também acentuamos as palavras oxítonas e monossílabas tônicas que terminam nos ditongos da mini-conversa. Ei, eu, oi, seguidos ou não de S. Vejamos os exemplos. Terminou em ei, como em papéis ou anéis, levará o acento. Há o caso também de réis, que é plural da palavra real, uma moeda usada na época do Brasil Império e também da parte inicial da República Brasileira. Esse é o único caso de monossílabo tônico com ditongo ei que existe acentuado em português. Terminou em el, como chapéu, troféus, céu, véu, réu, etc., também levará o acento. Terminou em oi, como herói, remói, mói, dói, etc., também levará o acento em português. Observe o seguinte: essa regra da terminação em em não vale para os monossílabos tônicos. É o caso de bem, quem, sem. São tônicos, mas não levam o acento. Também não vai receber acento as oxítonas e monossílabas tônicas que terminam nas vogais i e u. Tatu, morumbi, abacaxi, bis, nu, tu, etc. No caso das paroxítonas, é uma situação um pouco mais complicada, porém não impossível de aprender. Quanto a essas palavras, algumas delas tiveram as regras mudadas com o acordo ortográfico de 1990. Outras permaneceram com o acento durante essa reforma ortográfica. O que é que continua? Você vai acentuar as palavras proxítonas que terminam no recurso mnemônico ou macete pseu, um ditongo, não, rouxinol, seguidos ou não de S. Vejamos os exemplos. Terminou em PS, como bíceps e fórceps, para levar o acento. Terminou em I ou U, como táxi, tênis, júri, bônus, tônus, Vênus, levará o acento. Terminou em como álbum e fórum, também levará o acento. Terminou em ditongo, no caso de árduo, por exemplo, de cárie, vôlei, jockey, também haverá o uso do acento. Terminou em an ou ão, caso de imã, bênção, órfão, nós teremos o acento. Terminou nas consoantes da palavra rouxinol, também levará o acento. Em R, caráter, néctar, açúcar, X, tórax, látex, fênix. Em N, hífen, pólen, elétron, próton. Em L, fácil, volátil. Atenção! No caso das proxítonas terminadas em ENS, não há acento. Hífen, no singular, leva acento, mas hífens, no plural, não leva acento. Quais são as regras que foram mudadas com o acordo ortográfico de 1990? Desapareceu o acento agudo nas proxítonas com ditongos ei e oi. É o caso de ideia, plateia, assembleia, europeia, entre outros exemplos. E também é o caso de palavras com o ditongo oi em paroxítonas. Heróico, esteroide, joia, jiboia, etc.
No caso dos hiatos, algumas regras foram modificadas com o acordo ortográfico de 1990, mas outras não. O que mudou? Desapareceu o acento agudo no i e u em paroxítonas após ditongos. Vejamos os exemplos. Feiura, bocaiúva, sauípe, boiuno, isto é, bovino. Cheinho, sainha, guaíba, maoísmo. Essas palavras também perderam o acento com a reforma ortográfica. Além disso, que outras mudanças nós tivemos? Desapareceu o acento circunflexo no hiato ou. É o caso de palavras como vou, zou, mou, enjoo, magou, perdoo, abençoo. O que é que não mudou no caso dos hiatos com a reforma ortográfica? Se não há ditongo antes do hiato, isto é, temos apenas um i ou u simples, o i e o u continuam acentuados. Vejamos os exemplos. Saída, egoísmo, Maíra, Piauí, país. Balaústre, saúde, miúdo, baú, daí. Fique atento para a diferença entre as palavras. No caso, feiura tem o ditongo ei mais u. Portanto, não leva o acento. Agora, palavras como saúde tem uma vogal simples seguida de u. Nesse caso, haverá o acento. A mesma coisa vai acontecer em Guaíba, que é o ditongo uá mais i, sem acento, versus saída, que tem a vogal simples mais u, e que, portanto, levará o acento. O que não mudou no caso dos hiatos? Nada mudou no caso do hiato I /NH. Rainha, moinho, tainha, que é um tipo de peixe, continuam sem acento. Com a nova ortografia, no caso das formas verbais, desapareceu o acento circunflexo no em dos verbos crem, dem, vem e lem, bem como nas formas derivadas desses verbos, como relém, descrem, etc. Também desapareceu o acento agudo na conjugação das formas do tu, ele e eles dos verbos arguir e redarguir, no presente do indicativo. Tu arguis, ele argue e eles arguem. Tu redarguis, ele redargui e eles redarguem. No caso dos verbos terminados em guar, quar e quir, caso de aguar, averiguar, apaziguar, desaguar, enxaguar, obliquar, delinquir, etc., o acento vai mudar de acordo com a pronúncia, tendo ou não a sua presença na palavra. Hipótese 1. Se a pronúncia tem um U tônico, perde-se o acento agudo. Averiguo, enxague, delinquo, etc. Essa pronúncia é bastante comum em Portugal, mas também é aceita e usada no Brasil. Hipótese 2. Se o A ou o I são tônicos, mantém-se o acento agudo. Então, averiguo, enxague, delinquo, etc. Essas formas são mais comuns no português do Brasil, mas também existem no português de Portugal. Também se acentuam diferentemente as conjugações do tu, ele e eles no presente do indicativo dos verbos ter, vir e seus derivados. Caso de manter, reter, entreter, intervir, provir, advir, etc. Vejamos uma tabela que vai te ajudar nesse sentido. No caso, tu tens e tu vens, não leva acento. Agora, tu mantens, tu intervens, no singular, vai levar o acento. Ele tem, ele vem, sem acento. Agora, ele mantém e ele intervém com o acento.
No caso do eles, levará o acento, seja no verbo ter e vir, seja em seus derivados. Temos então eles têm, eles vêm, eles mantêm, eles intervêm. Temos também o acento diferencial em português, e ele vai se manter em apenas dois casos. Para diferenciar o verbo por, que nós já falamos anteriormente, da preposição por. Também o caso do verbo poder. O verbo, na forma pretérita, pôde, leva acento. A forma do verbo no presente, pode, não leva o acento. Passemos para a pontuação. Falemos inicialmente da vírgula. Creio que não há dúvida em sua mente sobre como usar o ponto final, o ponto de exclamação e o ponto de interrogação. Por isso, vamos focar naqueles sinais de pontuação que causam mais dúvidas na mente das pessoas. Entenda, primeiramente, que existe uma ordem direta em português, formada pela sucessão dos elementos sujeito, mais o verbo, mais objetos, mais as circunstâncias ou adjuntos adverbiais. Vejamos esse exemplo. Fábio deu flores à sua namorada ontem na faculdade. Fábio sujeito, deu verbo, flores, objeto direto, a sua namorada, objeto indireto, ontem na faculdade, adjuntos ou circunstâncias de tempo e lugar. Se a frase está nessa ordem, nós temos a ordem direta em português. Quando é que nós não vamos usar a vírgula? Se a frase estiver nessa ordem. Não importa o tamanho dela, seja ela menor ou maior. Vejamos aquela frase anterior um pouquinho ampliada. O romântico aluno Fábio Araújo comprou e deu flores e chocolates à sua amada namorada ontem à noite, no pátio externo da faculdade em que estudam. Observe que nessa frase nós vamos ter a sequência sujeito, verbo, objetos, mais circunstâncias. Está nessa ordem, na ordem direta, você não vai usar a vírgula em hipótese nenhuma. Quando é que nós vamos usar então a vírgula? Quando houver alguma alteração da ordem direta em português. Por exemplo, no caso de aposto, use a vírgula para separar uma explicação que vai no meio da frase. Exemplos. Fábio, o aluno novo do curso, deu flores à sua namorada ontem na faculdade. Ou, Fábio deu flores, que ele comprou na Expoflora, à sua namorada ontem na faculdade. Você também deverá usar a vírgula para indicar o vocativo, isto é, a pessoa com quem se fala dentro da frase, para destacá-la do resto da oração. Soube da última, amiga? O Fábio deu flores à namorada dele ontem na faculdade. Outro exemplo com vocativo. Fábio, o que aconteceu ontem na faculdade? Você pediu a Bianca em casamento, cara? Outros exemplos de alteração da ordem direta. Quando os adjuntos ou circunstâncias que normalmente vão no final da frase vão aparecer no meio da frase ou no começo da frase. Portanto, use a vírgula quando informações sobre lugar, modo, tempo, causa, objetivo, etc., vierem no começo ou no meio da frase. Exemplos. Ontem na faculdade, Fábio deu flores à sua namorada. Ou, Fábio deu flores ontem na faculdade à sua namorada. Para fazer o pedido de casamento, Fábio deu flores à sua namorada ontem na faculdade. Logo depois de bater o sinal do intervalo, Fábio deu flores à sua namorada ontem na faculdade.
Em todos esses casos, o adjunto adverbial foi mudado para o começo ou meio da frase. Atenção! Se o adjunto adverbial deslocado tiver 3 palavras ou menos, é facultativo usar ou não a vírgula. Ou melhor, com 2 palavras ou menos. Portanto, ontem, Fábio deu flores à sua namorada. Pode ir com ou sem vírgula. Fábio deu flores ontem à sua namorada. Pode ir com vírgula ou sem. Também usaremos a vírgula no caso de enumeração. Isto é, devemos usar a vírgula para separar elementos que podiam vir enumerados numa lista. Isto é, termos ou orações coordenados assindéticos. Fábio deu flores, chocolates e brincos à sua namorada ontem na faculdade. Ou, Fábio deu flores à sua namorada, a professora, e à irmã dele ontem na faculdade. Mais um exemplo. Fábio deu flores à sua namorada ontem na faculdade, levou-a para jantar num restaurante francês e deu-lhe um anel como presente de 2 anos de namoro. Também devemos usar a vírgula nos casos de oposição e explicação, para separar frases que se opõem, orações coordenadas adversativas, ou se explicam, orações coordenadas explicativas ou conclusivas. Exemplos. Fábio deu flores à sua namorada ontem na faculdade, mas se encontrou com a amante 2 horas depois. Fábio deu flores à sua namorada ontem na faculdade, pois ia sair com ela logo depois da aula. Havendo uma oposição de ideias ou uma explicação, você usará a vírgula. Falemos, então, dos outros sinais de pontuação. No caso do ponto e vírgula, use o ponto e vírgula para separar frases ou trechos de frase que já tenham vírgula. Exemplos. Fábio deu flores à sua namorada ontem na faculdade, ponto e vírgula. Mais tarde, vírgula, levou-a para jantar num restaurante francês. Um outro exemplo. Fábio deu vários presentes à sua namorada ontem na faculdade. Flores, vírgula, compradas na Expo Flora. Ponto e vírgula. Chocolates, vírgula, da loja suíça da cidade, ponto e vírgula, e brincos, vírgula, que ele mandou trazer da capital. Se você tem frases em que no interior delas já tem uma vírgula, use o ponto e vírgula para separar esses conjuntos de frases. No caso dos 2 pontos, use os 2 pontos para introduzir a fala de um diálogo, uma citação alheia, uma lista ou uma explicação. Vejamos os exemplos. No caso de fala de um diálogo. Assim que encontrou a amiga, Marta contou as novidades. 2 pontos. Soube da última? O Fábio deu flores à sua namorada ontem na faculdade. Um exemplo de citação alheia. Faço minhas as palavras de Fábio de Assis em um poema. Flores são teus belos lábios para mim, onde bebo o néctar do amor. Exemplo de lista. Fábio deu vários presentes à sua namorada. 2 pontos. Flores, chocolates e brincos. Exemplo de explicação. O fato de Fábio ter dado tantos mimos assim só pode ser por um de 2 motivos. 2 pontos. Ou era pedido de casamento, ou era pedido de perdão. No caso das aspas, use as aspas para marcar palavras alheias, palavras irônicas, incomuns, como o caso de gírias e palavras regionais, ou termos estrangeiros. Exemplos. Faço minhas as palavras de Fábio de Assis em um poema. Flores são teus belos lábios para mim, onde bebo o néctar do amor.
Como é uma palavra alheia, você vai colocar as aspas. Fábio deu flores para o amor da sua vida, ontem na faculdade. Quando a coitada descobrir que ele foi para a casa da esposa 2 horas depois. Por que usamos aqui aspas em o amor da sua vida? Porque aqui há uma ironia. Exemplo de gírias e também de palavras estrangeiras que requerem o uso das aspas. Fábio deu flores à cremosa dele ontem na faculdade. Eles estão no maior love. Chegamos ao fim da aula 1 do curso de formação de revisores WRJ. Estude os exercícios que nós deixamos para vocês e tenha uma ótima formação.